Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, meu povo, eu vou falar de uma história. Ai, tá me dando até que coisa boa. Gente, vocês já ouviram falar do tal Labubu? Vamos falar dele hoje. Já curte esse vídeo aqui logo do início, porque vocês já sabem que vai estar bom, né? Comenta aqui, deixa os comentários, interajam comigo aqui, que eu adoro interagir com vocês. E se vocês tiverem alguma história, alguma sugestão, algum conto pra eu contar aqui pra vocês no canal, me manda, eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá bom? Se não for inscrito, já se inscreve aqui agora, gente, não custa nada. E não deixe de ativar o sininho pra não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Então vamos começar, meu povo. O que é o caos da vez? Eu tava inocentemente lá viajando no Instagram enquanto a mamadeira da minha filha esquentava. E me deparo com essa história. A primeira coisa que eu vi foi uma postagem lá do pastor e tal. Mas a gente vai chegar lá. Eu me deparei com a postagem, comecei a ver e eu senti aquele cheirinho de conspiração, aquela coisa maravilhosa. E eu fiquei sem acreditar, juro pra vocês. Eu não sei o que é mais bizarro. Se é a comparação que eles fizeram, se é a teoria em si, ou se é o fato de que eu nunca tinha nem ouvido falar do tal Labubu, gente. E o bichinho assim ganhou o mundo inteiro e eu nem sabia da existência deles. Vocês conhecem? Vocês já tinham ouvido falar desse bichinho? Eu me senti assim, vivendo numa bolha, juro pra vocês. E, gente, esse bichinho tá competindo até com o Morango do Amor. Eu nunca vi, tá todo lugar falando deles. Eu não sei se é porque eu pesquiso muito sobre coisas sobrenaturais e, assim, no mundo sobrenatural ele tá em alta e toda hora me aparece uma foto desse bichinho. Mas, enfim, vamos começar pelo começo. Pelo menos pelo começo da minha perspectiva, né, gente? Assim que eu dei de cara com essa história, eu já vi que eu tinha que pesquisar sobre isso. Porque assim, eles comparam o Labubu com o demônio Pazuzu. E aí, gente, não teve jeito, já me deu aquela atiçada e eu precisava pesquisar sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu fui pesquisar foi, claro, sobre o Labubu, porque eu não fazia ideia do que era. Então fui pesquisar para saber o que era, de onde vinha, né, quem que tinha feito esse bichinho. Sei lá, eu pensei que era algum desenho animado, alguma coisa assim, sabe? Porque assim, o Pazuzu já é um velho amigo de guerra meu, e aí a gente chega lá nessa história. Mas o Labubu eu não fazia ideia de quem que era. Então, fui dar uma pesquisadinha, bem marota. E imagina só a minha surpresa quando eu descobri que o Labubu era um ursinho. E só isso, gente, é só... Meu Deus, é um ursinho. Gente, eu fiquei indignada. E quanto mais simples, melhor a teoria, não é? Ai, eu tô tão feliz com essa história. Gente, ele é só um ursinho com cara de travieso, um monte de dente e umas orelhas pontudas. É só isso. O nome mesmo em si não tem significado nenhum. E eu teorizo, gente, que esse nome foi escolhido porque é um nome muito fácil de pronunciar em qualquer que seja a língua. E principalmente por criança. Até minha filha consegue falar Labubu. Porque são sílabas assim muito fáceis, muito repetitivas. Então pega fácil, entende? Pois bem, o tal bonequinho faz parte de uma coleção de bonecos chamado The Monsters. E ele foi criado por um japinha lá de Hong Kong chamado Kazin Long. E assim, né, gente? Vocês nem falar que eu não falo japonês. Mal falo português. Então, desculpa se eu tiver pronunciado errado. E hoje ele é comercializado por uma empresa chamada Pop Mart, que vende esses bonequinhos e, principalmente, vende eles em caixinhas de surpresa. Ou seja, você compra a caixinha fechada, você não sabe qual bonequinho que você vai ter ali. Gente, isso é um prato cheio para colecionadores. E é isso, bem-vindos ao capitalismo. Isso aí, gente, é muito parecido com o álbum de figurinha da Coca, que você vai lá na barraquinha, na banquinha lá de jornal e tal, e compra aquele monte de figurinha, tudo dentro de um saquinho, e nunca sabe qual figurinha que vai vir. Você, tipo, compra umas 30 pra tirar uma que não é repetida depois de um tempo, que você já tem um álbum, já preencheu. Então, assim, é muito rentável, se é que vocês me entendem. E virou uma febre, né? Todo mundo quer colecionar o tal Labubu. E pelo que eu percebi, tem de tudo, né? Tem capinha de celular, tem chaveirinho, tem ursinho, tem urso grande, urso pequeno, tem tudo quanto há de tipo de Labubu que vocês possam imaginar. E assim, gente, falar do Labubu, falem bem, falem mal, mas falem de mim.
é uma propaganda maravilhosa para eles. Mesmo que fale sobre ele ter um demônio, sobre isso. Gente, tem gente que compra às vezes exatamente por causa disso. Quem sabe, quiçá, né? Até um pastor que compra exatamente para mostrar o demônio na igreja. Com certeza existe. Então, assim, é uma propaganda. Falando bem ou falando mal, é uma propaganda e ajuda pra caramba a vender esses bonequinhos. E ele ainda tem essa vibe de bonequinho da Xuxa que você nunca sabe se vai vir só bonequinho ou se já vem assim um encosto, um capirotinho assim, ó, na nuca com ela. E que delícia, minha gente. Que teoria da conspiração mais gostosinha. Quanto tempo que eu não ouvi uma história dessa. Gente, é uma vibe de anos 90, início de anos 2000, um cheirinho gostoso de disco da Xuxa que, nossa... E a Xuxa é nossa rainha da conspiração, né? A boneca da Xuxa, o disco da Xuxa, que fala um monte de coisa estranha, se gira ao contrário. Enfim, quem nasceu nos anos 90, até anos 80 ali, sabe muito bem do que eu tô falando. E também a gente não pode esquecer, né? O nosso boneco fofão e sua adaga misteriosa. Gente, essas conspirações eram tão gostosas. Ai, eu sinto tanta falta do alô diabo no rótulo da Coca-Cola. Nos filmes da Disney que não escapavam todos tinham alguma mensagem subliminar. Umas bem forçadas, mas é muito gostoso, é muito bom, eu adoro esses causos. Ai, que saudade, era tão bom conspirar livremente, ter alguma coisinha pra falar assim. Ai, desculpa, gente, tô num devaneio aqui, mas porque eu fiquei nostálgica com esse assunto, viu? Mas enfim, gente, o Labubu tem tudo que o povo ama, um bom colecionador procura. Ele tem essa vibe de bonequinho, com essa carinha assim meio eu posso ter um demônio ou não? Uma coisa eu posso ser assombrado ou não? Um monte de gente falando dele, muita propaganda. E assim, ele traz essa sensação que só o colecionador consegue sentir, sabe? De ter alguma coisa exclusiva, de ter sua coleção aumentando, de ter mais itens com os outros. Gente, ele virou quase que um status, né? Quanto mais Labubu você tem, maior é seu status na sociedade. O negócio tá criando uma proporção. Ai, eu tô adorando. Mas para quem estava vivendo dentro de uma bolha igual eu estava, e felizmente saí, né? A história do tal Labubu é que, na verdade, ele é como se fosse um mini demônio ali. Um mini casulinho para um demônio chamado Pazuzu, da antiga Mesopotâmia. E, gente, eu queria ter essa imaginação, porque se eu tivesse, eu já tava rica e minha filha já tinha uma coleção de Labubu e boneca reborn. Vou te falar, viu? Esse povo imagina que é uma beleza. Mas, bora pra frente, né? O primeiro contato que eu tive com esse Labubu foi numa postagem, igual eu falei no início do vídeo. Uma postagem de um homem, ele só postou fotos, assim, e os textos. E eu não lembro direito se ele era pastor ou se ele era só evangélico mesmo, mas eu sei que ele era evangélico. E ele contou que a esposa dele estava viciada em colecionar esse Labubu. Daí já é um motivo para ele implicar com o bichinho, né? Porque Labubu não é muito baratinho, não. Mas enfim, ela estava viciada em colecionar esse Labubu e aí ele saiu de férias com a família para a Europa. Eu adoro problema de rico. Maravilhoso. Mas eu sei que essa mulher ficou louca lá na Europa atrás de um bichinho que estava faltando na coleção dela. E ela foi atrás e levou família e tudo mais. E pessoa tem dinheiro, né? Tem vontade e tem disposição, então ela vai conseguir o que ela quer. Ela achou o tal bonequinho. Mas, gente, a mulher já tinha uma coleção. Mas esse em específico veio sorteado na loteria infernal com um capiroto um pouquinho mais atentado que os outros. E aí, o que aconteceu? Esse homem diz que as coisas começaram a ficar estranhas, que começaram a ter brigas dentro de casa, como se ele tivesse trago caos com ele, sabe? E ele também falou que aconteceu outras coisas estranhas, mas ele não especifica muito bem na postagem o que é. E aí, né, ele entendeu lá, algo dizia pra ele que a culpa era do tal Labubu. Aí ele foi pesquisar o que era esse Labubu e ele achou que esse Labubu tinha um vínculo com um demônio antigo chamado Pazuzu, papapá, aquela coisa toda.
É claro, terminou numa fogueira santa e a paz voltou a reinar depois que queimou o pobre do bichinho. Pois bem, gente, ele resolveu postar para poder avisar as outras pessoas para não comprar esse boneco, porque o boneco não era legal, não sei o que, tinha esse demônio, contar a história, a experiência dele. Enfim, esse foi o meu primeiro contato com o nosso queridíssimo Labubu. E é claro que eu tive que ir lá, pesquisar mais sobre essa tal teoria desse Labubu. Mas assim, apesar de ter muitos vídeos, muitas pessoas contando sobre as suas próprias histórias com o Labubu, não tem muito além do que isso que eu acabei de contar, sabe? Os vídeos são muito repetitivos, as pessoas falando sempre as mesmas coisas, que o Labubu é uma representação do demônio Pazuzu, que é um demônio do antigo Mesopotâmia, vinculado com pragas, vento do sudoeste. O que mais que eles falam? Que o Pazuzu é vinculado com morte de bebês e de gestantes, o que não é verdade. Que ele traz o caos, que ele tem um sorriso malicioso, que o próprio rostinho dele dá pra ver que ele é uma coisa ruim, é uma coisa maligna. E assim, gente, muito vídeo de pastor preocupado com suas ovelhas. Inclusive, teve um... Ai, gente, é feio rir. É feio. Mas eu ri, eu não dei conta. Ele tava indignado, sabe? E faz sentido a indignação dele, porque ele falava assim, que antigamente as coisas eram subliminares, né? Tipo o Alô Diabo, ou a bonequinha da Xuxa, que era muito bonitinha. Então, assim, as coisas eram meio que escondidas. E agora não. Agora o demônio vinha com a cara dele. Todo mundo aceitava, todo mundo achava bom. Ele tava muito indignado. E eu não resisti. Eu acabei achando engraçadinho a indignação dele. Mas, assim, a maioria dos vídeos é falando sobre a mesma coisa. As experiências são muito parecidas, né? Que trouxe o boneco pra casa e começaram brigas dentro de casa. Gente que fala que às vezes ouviu uma risadinha, alguma coisa nesse sentido, sabe? E pastores alertando as ovelhas, falando para não comprar, porque são brinquedos oferecidos a esse tal demônio Pazuzu e essas coisas. Teve um, inclusive, que eu achei bem interessante, uma coisa meio vampiresca, que ele disse assim que demônios, o mal em si, ele precisa de autorização para entrar na sua casa. Ele não entra na sua casa sem que você autorize. E o Labubu, ele tinha esse poder, né? Que as pessoas, elas traziam ele para dentro de casa, então ele sequer precisava pedir para entrar. E isso era um perigo, um risco muito grande. E eu achei legal essa teoria meio vampiresca também desse pastor. Mas assim, gente, será que Labubu e Pazuzu são realmente a mesma coisa? Vem comigo para vocês saberem. Olha, eu teorizo que esses dois foram associados só pela sonoridade do nome, sabe? Labubu, Pazuzu, são nomes bem parecidos. Porque assim, gente, se você pesquisar Pazuzu na internet, a imagem que eles estão associando, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a imagem que eles associam ao Pazuzu. Atualmente, nesses videozinhos aí de TikTok, no Instagram, essas são as imagens que eles associam. Mas a real é que se você digitar Pazuzu na internet, essa aqui, ó, essa é a imagem, a primeira imagem que vocês vão ver, muito provavelmente, é a imagem mais conhecida, as estátuas, os amuletos, a maioria foi inspirada nessa imagem. Então, assim, eles falaram que o Pazuzu é um demônio que tá sorrindo, que parece fisicamente com o Labubu, já eu acho um pouquinho forçada a barra, sabe? E assim, por que então o Pazuzu? Por que você acha que o Pazuzu foi escolhido? Gente, eu acho que é por causa do nome, de verdade. Não acho que seja necessariamente por causa da aparência. Eu acho que eles lembraram. Porque o Pazuzu, se você não sabe, é um demônio famosinho, com filme próprio. O bichinho já tá assim na cultura pop tem um tempo. Então, não é tão difícil assim deles lembrarem desse demônio especificamente e acharem nome parecido, e vai lá, pesquisa e vai pesquisando imagem até achar uma que, de uma forma um pouquinho forçada, eles dizem parecer com esse bonequinho. Mas assim, gente, erros grotescos falando sobre o Pazuzu foram cometidos nesses vídeos. E eu acho que é até proposital, sabe, gente? Porque qualquer pesquisada simples que você der na internet, você percebe que não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Porque, assim, como eu já disse antes, eles dizem que o Pazuzu é esse demônio mesopotâmico, que ele é associado ao caos, a pragas, à morte de grávidas de bebês, à fome, seca. E sim, gente, Pazuzu é um demônio mesopotâmico? É.
Mas aí, vocês têm que começar a partir do princípio de que demônio, no cristianismo atualmente, na nossa sociedade atual, é uma coisa. Demônio, na antiga Mesopotâmia, gente, é outra totalmente diferente. Mas a gente já vai tirar esse elefante da sala pra gente já entender a diferença. Não tem como comparar, gente, não é nem o mesmo esporte. Demônio vem da palavra daimon, e daimon é uma palavra grega que tinha um significado de espírito, um espírito que estava entre divindade e humano. Ele não é humano, nem é uma divindade. E ele é um espírito que ele pode tanto ser bom quanto ser ruim. Ele é um espírito duo. Não é que existe um espírito dessa categoria daimon que é bom e outro que é ruim. Mas um espírito só, ele tem tanto bondade quanto maldade dentro dele. Ele pode ir com a sua cara ou pode não ir. Ele pode sacanear ou pode te ajudar. Do mesmo jeito que nós humanos somos também, né, gente? Não vamos ser hipócritas aqui, porque a gente gosta de algumas pessoas, não gosta de outras, né? A gente é educado com algumas pessoas e com outras nem tanto. Então, assim, esses espíritos, eles se assemelham muito na descrição deles historicamente com os seres humanos mesmo. E eles podem vir, eles podem ser invocados tanto para o bem quanto para o mal, para proteção, quanto para uma vingança, por exemplo, e para aconselhar. Eles também são ditos como espíritos conselheiros dos humanos. Então, a definição em si de daimon, de demônio, para esse povo é totalmente diferente da definição de demônio para o nosso povo, a nossa sociedade atual e cristã. Então, assim, não dá para comparar. As pessoas daquela época não tinham os conhecimentos que a gente tem. E eles justificavam as coisas tudo com coisas sobrenaturais. Eles não conseguiam justificar uma seca, eles não conseguiam justificar um vento que traz uma seca, que deixa o clima mais seco. Eles não conseguiam justificar uma doença da forma que a gente justifica. Então tudo era um castigo, tudo era uma divindade. Então assim, não dá para comparar, não é a mesma coisa, não é a mesma crença, não é a mesma sociedade, não é o mesmo tempo. E é natural, gente, se vem a seca e você não tem conhecimento, naquela época não tinha os conhecimentos de agricultura que a gente tem, nem de engenharia, né, que a gente tem. Se vinha a seca, as plantações não ficavam legais, os animais morriam, com a seca vem a fome, com a fome vem doenças. É natural associar uma coisa à outra. Mas tem uma coisinha do Pazuzu que era muito específica dele, que essa daí é uma mentira grotesca, uma fake news que falaram sobre o nosso queridinho. Por quê? Apesar do Pazuzu ser associado com esse vento do sudoeste que trazia seca, que trazia praga, que trazia fome, ele também é associado à proteção de fetos, bebês, lactantes, grávidas, porque ele é arco-inimigo de uma demôniazinha tinhosa, que essa sim é virada no Jiraya, chamada Lamasto. Essa Lamasto, ela gostava de degustar um feto, uma grávida, uma lactante, um lactente, um bebezinho. Antes ali de virar a criança ali, desde a barriga até essa idade de uns 3 anos mais ou menos, era o que ela gostava. E assim, gente, essa demônia, ela era associada às percas gestacionais, aos bebezinhos que morriam muito novos, aquela famosa morte dos 7 dias ali, que bem no início, quando o bebê nascia, as mães que tinham acabado de passar por um parto difícil, em alguns dias, ou até mesmo no dia do parto, elas não conseguiam aguentar. Então essa Lamasto, ela é associada com essas mortes, com essas percas que as mulheres tinham. E o Pazuzu, por ser um arco-inimigo dessa demoniazinha, ele era tido como protetor das grávidas, dos bebezinhos, das mulheres que estavam amamentando. E foram encontrados inúmeros amuletos desse demônio que as mulheres carregavam com elas. Por uma questão de fé, de segurança, de proteção. Então ele não era de tudo ruim, né? Ele tinha ali o que ele fazia, as coisas ruins que eram associadas a ele,
Mas a principal coisa que era associada a ele era essa proteção para as mulheres grávidas, as mamães recentes, as lactantes. Então, essa parte aí, falar que ele era associado à morte de bebês, papapá, isso é mentira, é totalmente o contrário. Ele era protetor dessas crianças, dessas mães. Mas enfim, vocês podem chegar na seguinte pergunta. Minha jovem humana, propriedade da dona Gata Morgana. Como que esse povo foi achar esse demônio mesopotâmico de dentro do bueiro? Gente, Pazuzu é famosíssimo. Ele é o nosso queridinho que possuiu a Linda Blair no filme O Exorcista em 1973. Esse filme ficou assim, conhecidíssimo. Ele foi muito polêmico na época que ele foi lançado. Foi extremamente polêmico. Foi assim, um chute no saco da igreja. A igreja ficou pé da vida. E foi uma polêmica tão grande que na época não tinha quem competisse com esse filme na categoria de efeitos visuais do Oscar. E para não dar esse Oscar para esse filme, eles tiraram essa categoria só daquele ano para o filme não levar. E é claro assim, que ele foi indicado acho que em mais 10 categorias, mas levou acho que só 2. Porque o melhor filme, por exemplo, lógico que ele não levou. Mas eu acho que ele levou o melhor roteiro, o melhor som. Porque assim, era uma blasfêmia ambulante esse filme. E esse filme, ele para além do terror, ele traz várias camadas, sabe? Uma delas é esse demônio que foi escolhido a dedo para esse filme e para o livro, porque ele é baseado num livro. Porque ele tem uma forma assim pitoresca. O Pazuzu tem uma forma diferente, uma forma, né? Tão muito bonitinha. Eu acho ele lindo, mas eu sou uma mini fã do Pazuzu. Não conta. E ele tem essa dualidade de proteger as crianças, de proteger, e é uma criança que é possuída no filme. Então ele traz essa dualidade também, sabe? E isso sim foi uma camada extra por filme, vamos dizer isso. E ele ficou muito conhecido. E desde que esse filme foi lançado, ele ficou tipo assim, como sendo um demônio quase que bíblico, sabe? A igreja católica, a igreja evangélica, muitos falam desse demônio. Eu mesma fui da igreja evangélica por muitos anos, desde pequenininha, praticamente criada dentro da igreja. E eu já ouvi falar desse demônio dentro da igreja, assim como outros que eu descobri que sequer eram de fato demônios. Mas é isso, gente. Ele acabou sendo muito conhecido, furando a bolha, né? E associado a várias coisas que aconteceu assim, meio que levando a culpa de um monte de coisa que não tinha nada a ver com ele. As sequências desse filme Exorcista trazem outras características dele, de ventos, pragas, gafanhotos, essas coisas assim. Mas, gente, eu não indico. Mais traumático do que um labubu possuído dentro da sua casa vai ser assistir as sequências desses filmes, porque são péssimas, mas assim, péssimas no nível que, é sério, é traumático. Horrível, não indico. Assiste só o primeiro, se você nunca assistiu. Se você já assistiu, assiste o novo, que é um filme maravilhoso. E finge que acabou aí, que ninguém nunca quis fazer sequência, que o filme ficou perfeito, fechadinho, bonitinho, não precisou de sequência, e é só isso mesmo, tá? Vamos combinar isso aqui com a gente. Mas assim, gente, feito esse prólogo imenso sobre o nosso querido Pazuzu, vocês entenderam por que ele foi escolhido. Afinal de contas, vocês já ouviram falar em o Doug, a Sako, a Lu, Lilu? Não, né? Eu também ouvi falar porque eu gosto de ler sobre isso. Mas sem as minhas pesquisas, eu jamais ouvi alguém pronunciar. E todos esses também eram demônios lá da antiga Mesopotâmia. Mas só o Pazuzu é associado a alguma coisa. E, gente, dá pra gente associar vários outros demônios, se você for esticar, lógico, né? Para além dos demônios que realmente são demônios da era cristã, vamos dizer assim, para outras divindades. Não são deuses, são divindades, e existe diferença entre isso, pode acreditar. De outras religiões, outras culturas, outras sociedades, de outras épocas. Dá pra gente associar o Labubu um monte de divindades, de entidades, de demônios nesse sentido. Por exemplo, o Nibas, já ouviu falar nele? Ele é um demônio que
é conhecido por ficar sorrindo, de fazer palhaçada. E a forma dele agir na vida da pessoa é através de sonhos ou de visões. O que, assim, aparentemente, pelo menos dentro do meu conceito, assim, acaba tendo muito mais a ver com o bonequinho do que com o demônio que é associado a pragas agrícolas, a fome, a seca, né? Então, eu acho que ele tem mais a ver. Até mesmo, gente, a carta de tarô do diabo parece mais com o Labubu do que o nosso querido Pazuzu, né, gente? Mas assim, isso é só a minha opinião. Eu acho de verdade que eles foram associados porque o Pazuzu é famosinho, porque os nomes parecem, tem essa sonoridade, essa rima entre os dois. Mas eu posso estar passando o pano para um demônio milenar. Não sei. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham mesmo que o Labubu foi oferecido ao demônio? Que ele é amaldiçoado? Que ele traz coisas ruins? Ou vocês acham que é só mais uma teoria da conspiração gostosinha que eu adorei falar? Que as pessoas inventaram, porque, enfim, tá fazendo muito sucesso, porque a imagem dele, né, a afeição do Labubu é diferente do convencional, do fofinho. Me conta aqui, o que vocês acham dessa história? Ai, gente, vocês também estavam com saudade? Me fala aqui, ó, você que é nascido assim dos anos 80 até o início dos anos 2000. Você tava com saudade dessa teoria da conspiração gostosinha? Ai, eu confesso que eu amei. Amei falar sobre isso. Eu tava doida pra gravar esse vídeo, vocês não fazem ideia. Que gostinho de infância. Que cheirinho de anos 90 que foi falar sobre esse assunto. Mas enfim, gente. Me conta aqui nos comentários se você já conheceu essa história, converse aqui comigo, me conte as teorias da sua época aí, que às vezes eu nem conheço. Me fala se você tava com saudade de ouvir uma teoria gostosinha dessa. E eu tô louca pra ler os comentários de vocês nesse vídeo, gente, porque é um assunto que eu adoro e eu adoro também interagir com vocês. Eu acho muito legal mesmo. Então não deixe de comentar aqui, viu? Curte o vídeo se você gostou, compartilha esse vídeo que tem um medo de bonequinho, de teorias da conspiração e se inscreve, né, gente? Por favor, você já sabe, né? Se você não se inscrever nesse canal, é um sussurro pra eu te mandar um Labubu capirotado aí, vomitando sopa de ervilha no meio da sua sala, hein? E tenho dito. Então é isso, por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.